Muito bem, pessoal. Então, para vocês aí que vão prestar o concurso do INSS, concurso já aberto, né, edital publicado, o que eu fiz aqui? Eu peguei o edital, as principais informações, né, aquilo que os candidatos mais necessitam, eu coloquei para vocês aqui. Obviamente, eu vou abordar o que você pode estudar dentro daquele contexto que o edital exige da parte de língua portuguesa. Primeiro, vamos a algumas considerações iniciais aqui. Você vai prestar o concurso para o INSS, né, que pertence ao Ministério da Previdência e Assistência Social. Então, você em breve estará entrando em uma dessas unidades, né, dessas agências do INSS que você está vendo aí embaixo aí no seu vídeo, certo? Então, desejo a todos vocês uma ótima sorte, um ótimo concurso e vamos estudar, né? Vamos para cima. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Técnico do Seguro Social e analista do Seguro Social. Esses são os dois cargos que vão nos interessar aqui, principalmente, né, o técnico do Seguro Social, que é o mais procurado, é o nosso foco aqui, né, do INSS. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu separei para vocês algumas situações do edital, né? Esse edital que saiu lá em dezembro, das disposições preliminares. Deixa eu contar para vocês aqui, explicar mais ou menos orientá-los aqui no sentido, para você entender essa primeira parte aqui, ó. O concurso público será regido por esse edital e executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação, Seleção e Promoção de Eventos, o SEBRASP. Esse SEBRASP aí, ó, é o estilo CESP-NB, tá vendo? Aí o próprio edital traz, nesse item 1.11, o SEBRASP realizará o concurso utilizando o método CESP de avaliação, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas já conversamos aqui nas aulas presenciais, né? Uma questão errada elimina uma certa. Está no edital, eu vou mostrar para vocês aqui. Olha lá, o item 8.15 traz dos critérios de avaliação das provas objetivas. Olha lá o que está escrito, ó. A nota em cada item das provas objetivas, feita com base nas marcações da folha de resposta, será igual a 1, né? Se 1 ponto, caso a resposta do candidato esteja em concordância, em consonância com o gabarito oficial definitivo das provas. Até aí, tudo bem, né? E será de 1 ponto negativo, né? Aí entra aquela história de uma opção, uma questão errada elimina uma certa, né? Caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito oficial definitivo das provas, né? E será zerado, né? Ou seja, 0, caso não haja marcação ou haja marcação dupla. Então, uma dica que a gente dá para o candidato, sempre a gente avisa isso para os nossos alunos, né? A melhor maneira de orientá-los. Se você não tiver certeza da resposta, o melhor que você tem a fazer é deixar a questão em branco, né? Porque conforme você acompanha aqui embaixo aí no edital, se você deixar em branco vai zerar, você não vai contar ponto negativo, né? É muito ruim, já passei por isso e já vi candidatos passarem por isso, acertar uma questão, ter certeza de uma outra questão, assinalar uma opção, certo ou errado, e de repente aquilo estava errado e prejudicou o correto lá. Então, o melhor que você tem a fazer no caso de dúvida, é óbvio que você vai estudar, né, naturalmente, né? E quando você tiver uma dúvida, é melhor que você deixe a questão em branco, ok? Então fica combinado isso aí. Das inscrições no concurso público, esse é outro item lá. O nível superior, R$80 a taxa, nível médio 65, até aí eu acho que vocês já estão cientes disso, né? Será admitida a inscrição somente via internet, né, no correio eletrônico. Esse é o correio eletrônico. Alguns alunos me mandaram mensagens aqui no Facebook, até mesmo aqui no canal, me perguntando, alguns não conseguiram efetuar, tiveram alguns problemas. Eu, sinceramente, não conheço esse ponto, mas conversando com colegas da área, se você tiver algum problema na hora da inscrição, verifique se a data do seu computador, né, isso é uma orientação que eu tive até de um professor de informática, né, verifique se a data do seu computador está de acordo, está correta, porque às vezes tem essa possibilidade. Caso você não consiga, tente fazer de uma outra máquina, de um outro computador. Então, essa é a orientação que eu recebi, estou passando para vocês. Está aí o site, legal? Solicitada no período 10 horas do dia 4 de janeiro, ou seja, até dia 22 de fevereiro, você tem aí quase um mês, né, praticamente, para poder fazer isso. Uma dica que eu vou dar para vocês, não vão deixar para a última hora. Então você está realmente a fim de fazer o concurso do INSS, não deixa para fazer a inscrição lá no dia 22, né? Vamos fazer a inscrição antes, aí você evita transtornos, né?
das disposições gerais sobre a inscrição do concurso público, olha o que o edital diz. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos. Isso é muito comum, muita gente não lê o edital, ou às vezes lê e não consegue compreender, né? Acaba fazendo a inscrição e não preenche os requisitos aí. No momento da inscrição, o candidato deverá optar pelo cargo, ou seja, técnico ou analista, e a gerência, né, executiva que deseja concorrer. Tem lá o número de vagas e a gerência lá no edital, né? E essa cidade de realização das provas também, do jeito que está escrito aí, ó, conforme os anexos 13 e 4 desse edital. Olha lá, observação importante aí embaixo, ó. Uma vez efetuada a inscrição, uma vez que você fez a inscrição, não será permitida, hein, em hipótese alguma, olha, o edital é bem claro, a sua alteração. Então você pensa bem aí. Outra dica que eu dou para vocês, alguns alunos me pedem isso também, essa orientação, né? Número de vagas. Não se preocupem com isso, pessoal. Número de inscritos, número de vagas, isso não se preocupa. Você deve se preocupar com o seu preparo, né? Você deve se preparar para prestar o concurso para uma vaga. Você quer uma vaga, você não quer 10 vagas. Então, às vezes, você tem uma vaga perto da sua residência e opta por uma outra gerência, porque naquela perto da sua residência é uma vaga só e você vai concorrer com muita gente, e na outra gerência são mais vagas e você acaba optando. Já pensou se você passa num concurso num lugar longe, distante, aí tem que viajar para ir trabalhar? Isso no primeiro mês é uma maravilha, né? Depois vai te causar problemas. Então, dica que eu dou para vocês, uma orientação. Façam, né, prestem o concurso no lugar que seja mais perto da sua residência. Você tem que se sentir bem à vontade para exercer a sua atividade. Porque na primeira semana, na segunda, no primeiro mês é uma maravilha, é tudo sensacional, é tudo festa, é tudo novidade. Depois começam a surgir os transtornos, tá? Então, preste o concurso, faça a inscrição na gerência que for mais conveniente para você no sentido de deslocamento, né? Esse sentido logístico. Então não se preocupe com o número de vagas, não. Vamos lá, vamos para o conteúdo programático, que essa é a minha praia, né? Essa é a praia da língua portuguesa aqui, né? Eu fiz só um apanhado aqui para você ter uma noção geral. Bom, muito bem, o conteúdo programático aqui nós temos lá. O edital menciona o seguinte: a legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste edital, bem como as alterações em dispositivos legais e normativos a ele posteriores, ou seja, posteriores ao edital, não serão objetos de avaliação, salvo ser listadas nos objetos de avaliação constantes do item 14 desse edital, que é dos objetos de avaliação e habilidades e conhecimentos, que é esse daqui, ó, né, aqui para. Quaisquer alterações nas regras fixadas só poderão ser feitas por meio de outro edital. Tá aqui, deixa eu voltar um pouquinho, né, para mostrar para vocês esse item 14 aí, ó, que você está vendo aí, ó, dos objetos da avaliação e habilidades, começa exatamente com isso aqui, tá vendo? É um edital de língua portuguesa. Então vamos voltar um pouquinho aqui, ó. O que significa dizer isso aí? Toda legislação que sair após a data, ou que for publicada após a data do edital, ela não será cobrada no concurso, né? Nesse concurso. Bom, o problema está aqui, ó. Quer dizer, problema não, né? Mas uma orientação. Ali no item 3, tá vendo aí embaixo, ó, item 3, ortografia oficial, você sabe que nós temos o novo acordo ortográfico, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2009, e teve esse período de adaptação da lei até agora, 31 de dezembro de 2015. Esse período de 1º de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2015 é o período de facultatividade, ou seja, você poderia empregar a nova ou a antiga ortografia. Acontece que a partir de 1º de janeiro de 2016 já não se torna mais facultativo, agora já é obrigatório. O que foi alterado pelo novo acordo ortográfico já não é mais facultativo, agora tem que ser empregado. Se você olhar aí no edital, aí no item 3, nos itens 3 e 4, você vai ver aí ortografia oficial e acentuação gráfica, né? Então, nada impede, vou repetir aqui para vocês, ó, nada impede de o examinador fazer qualquer questão mencionando um assunto que esteja abordado já pelo novo acordo ortográfico, que já esteja valendo. Eu acho muito difícil ainda isso acontecer, né? Mas apenas uma opção, apenas uma opinião. Eu acho difícil acontecer. Não foram questões comuns nas provas do CESP abordar o novo acordo ortográfico. Mas,
como nós temos o edital e isso prevê, eu aconselharia, você que vai prestar o concurso do INSS, a ter noções dessas alterações do novo acordo ortográfico, que nada impede de uma questão de acentuação gráfica o examinador perguntar algo que foi alterado, né? É claro, se ele perguntar, vai ser aquilo que foi alterado, aquilo que tem mais relevância, né? Como por exemplo a acentuação nas paroxítonas, com ditongos e oi, como é o caso da palavra ideia, como é o caso da palavra assembleia. Talvez por aí seria o caminho mais adequado para você estudar. Vamos destrinchar um pouquinho o edital, que eu quero mostrar para você o que você pode estudar e aproveitar mais com relação a esse edital aí. Bom, compreensão e interpretação textual, como é que a CESP faz? Ela pode colocar essas palavras que vocês estão vendo aí. Normalmente eles misturam, né? Eles colocam uma questão de gramática com texto junto. Normalmente fazem isso. E essas palavras que vocês estão vendo aí embaixo em vermelho, elas costumam aparecer, né? Sentido, significado, ideias, valor semântico. Por exemplo, mantém-se a correção e o significado do período, mantém-se a correção e o sentido, manteria a correção e as ideias do período, né? Caso a palavra X fosse substituída pela palavra Y, o valor semântico seria mantido. Essas palavras que estão em vermelho, elas fazem parte da compreensão textual, elas não têm nada a ver com gramática aí, né? Aí é a compreensão da estrutura do texto, né? O que o examinador realmente quer. O ideal é você, lógico, verificar o enunciado da questão. Outra dica que eu dou para vocês em interpretação textual, ainda que o examinador lhe dê um texto muito longo, né, que pode acontecer, aliás é natural, antes de você ler o texto, né, e até lendo o texto inicialmente, você não sabe onde se apegar, o que realmente ele vai questionar, e você acaba lendo o texto e acaba se perdendo depois. É natural isso em qualquer pessoa. Você começa a ler um texto sob pressão, né, fazer uma prova, e de repente você começa a imaginar o que ele pode perguntar sobre aquele texto. E é natural que apareçam palavras, termos que você não tem habilidade ainda, e você pode confundir tudo isso. Então, para evitar, o que você faz? Pega o enunciado da questão e verifica. A CESP, ela tem uma característica peculiar, né, como poucas outras bancas fazem. Eles direcionam o candidato no enunciado da questão, na linha 3 do segundo parágrafo, na linha 1, na terceira linha. Então fica mais simples para você procurar, tá? Então leia o enunciado primeiro. Essas palavras, significado, sentido, ideias e valor semântico, elas aparecem na parte de compreensão textual. Legal? Tipologia textual. Você tem que decorar essas coisas aqui. Um texto narrativo, descritivo e dissertativo, né? Às vezes pode ter uma questão. Por exemplo, num texto perguntam, esse texto é predominantemente narrativo? Ele é predominantemente descritivo ou predominantemente dissertativo, certo ou errado? E aí você vai estudar durante as aulas o que é uma narração, o que é uma descrição, uma dissertação. Você vai aprender, né, durante as aulas, vai aprender a achar palavras-chave que indicam quando o texto é narrativo, quando ele é descritivo ou quando ele é dissertativo. Isso o próprio texto vai te dizer. A parte de ortografia oficial diz respeito à grafia das palavras. Então cuidado com a pergunta da CESP. Quando ele estiver perguntando de ortografia, ele não está perguntando de qualquer outra coisa, a não ser da grafia das palavras. A parte ortográfica, ela envolve não só a grafia, mas a acentuação gráfica também, né? Ela faz parte da ortografia. Só que o CESP, ele costuma direcionar quando quer uma questão de acentuação, né? Ele menciona: a acentuação gráfica da palavra tal está de acordo com a norma padrão, né? Ou então, as mesmas regras de acentuação das palavras tais também podem ser aplicadas nas palavras tais. Então eles vão direcionar você aí. Ortografia oficial é você reconhecer a grafia das palavras. Aqui você tem duas formas. Você pode usar aqui, estudar o uso dos porquês, né, que causa bastante confusão em muitas pessoas. E uma segunda parte do reconhecimento da grafia é a leitura, né? O examinador, por exemplo, ele não vai perguntar para você por que a palavra casa é grafada, é escrita, né, com a letra S e não com a letra Z. Isso aí não é questão de prova, isso não cai no concurso de CESP, né? Ele vai te dar um texto, provavelmente, e perguntar se a ortografia, se a grafia está correta. Aí com a leitura você consegue dominar esse ponto. Aí a parte dos porquês, que aí você tem que decorar, não tem outra forma. Na acentuação gráfica é outra coisa que é decoreba, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas é a verdade, é isso. Então, o que você precisa conhecer primeiro?
Você precisa conhecer quando as palavras são oxítonas, quando elas são paroxítonas, quando elas são proparoxítonas. Saber o que é um ditongo crescente ou um hiato. Isso que você está vendo em vermelhinho aí embaixo, essas palavras, que são algumas classificações, né, da acentuação, elas estão presentes nas regras de acentuação gráfica. E como você tem que decorar as regras de acentuação gráfica, primeiro você precisa conhecer a oxítona, paroxítona, proparoxítona, saber o que é um ditongo, o que é um hiato, né? As regras ortográficas passam, né, do ponto de vista da acentuação gráfica, elas passam pelo reconhecimento disso que você está vendo aí embaixo em vermelhinho aí. Legal? Emprego de classes de palavras. Aqui eu fiz o seguinte, eu dividi para vocês já. Nós temos as classes variáveis, os artigos, adjetivos, numerais, pronomes, substantivos e verbos. Variáveis porque mudam, alteram, né? Por exemplo, você tem o artigo masculino, você tem o artigo feminino, e do outro lado lá você tem as invariáveis, aquelas que nunca vão se alterar. Dessas 10 classes gramaticais, o examinador não vai perguntar para vocês o que é substantivo, o que é pronome relativo, o que é preposição, o que é conjunção. Ele vai te dar um texto e você precisa saber achar essas palavras, porque essas palavras que vocês estão vendo aqui embaixo, elas vão te ajudar a resolver uma questão de concordância, de regência, uma questão de interpretação, também vai te ajudar lá na frente. Consequentemente, uma questão de crase, né? Haja vista que passa por esses elementos que vocês estão vendo aí embaixo. Então não perca o seu tempo decorando se o artigo é definido, se é indefinido, se o substantivo é comum de dois, se esse substantivo, a classificação do substantivo, a classificação do pronome, não perca tempo com isso. O examinador não vai te questionar isso. Dessas classes gramaticais eu direciono sempre o estudo para os pronomes. Sobretudo os pronomes oblíquos átonos, né? Lolá, losilás, noná, losinás, oá, oseás, metecê, nos, vos, olhê, olhês. E principalmente os pronomes relativos. O que, quando você substitui por qual ou quais. Né? O onde, quando tem sentido de lugar, espaço físico. Estas substituições de pronomes, normalmente a CESP pede nas provas de concurso. A parte de invariáveis, os advérbios, eles têm uma função de interpretação, né? Assim como a conjunção e assim como as preposições. Na parte das conjunções, você precisa conhecer o valor semântico delas, saber se elas fazem parte das aditivas, das adversativas, conclusivas e assim por diante. Porque o examinador pode perguntar, por exemplo, num texto, ele dá uma conjunção, pede para você substituir aquela conjunção por outra que ele vai te dar e pergunta se mantém a correção e o sentido do período. Às vezes a correção é mantida, mas dependendo da conjunção que você troca, o sentido é modificado. Então você precisa decorar os valores semânticos, né, os significados, né, dos sentidos das conjunções. Perfeito? Bom, sinal de crase é algo que 99% dos concursos, se não 100%, eu não diria 100%, né, porque eu não tenho certeza, mas pelo menos na 99% dos concursos você sabe que cai acento indicativo de crase. Aí você precisa conhecer as regras gerais de acento indicativo de crase. Para isso, nós temos que entender que existem as regras no sentido obrigatório, no sentido proibido, no facultativo e os casos específicos. Esses três primeiros aí, ó, acento indicativo e crase, quando as regras fazem parte da crase obrigatórias, proibidas e facultativas, você precisa conhecer termo regente e termo regido. Termo regente é um verbo, né, pode ser um verbo ou um nome, substantivo, adjetivo ou advérbio que exige uma preposição. E o termo regido é esse elemento que vai completar, em alguns casos, o sentido do termo regente. E obrigatória, proibida e facultativa tem que ter os dois. Termo regente exigir preposição a e o termo regido admitir artigo a. Os casos especiais ou específicos dizem respeito às locuções femininas, locuções adverbiais femininas, locuções prepositivas femininas e locuções conjuntivas femininas. Todas têm acento indicativo de crase. Você vai estudar isso na gramática, você vai ver que em primeiro lugar você precisa decorar essas palavras e depois saber empregá-las dentro de um texto, né? Você vai ter que fazer a leitura e o acento de crase envolve isso. Sintaxe da oração e do período diz respeito aos elementos, termos da oração que são essenciais, integrantes e os acessórios. Também dividi para vocês aqui, vou voltar um pouquinho aqui, ó. Os termos essenciais são sujeito e predicado. Os integrantes, nós temos os objetos, direto e indireto, complemento nominal, agente da passiva, acessórios, os adjuntos, adnominais, adverbiais e o aposto.
Normalmente a CESP num concurso de nível médio não questiona o que é sujeito, o que é objeto, enfim. Isso é mais perguntado na parte de regência. Então você conhecer a parte de sintaxe da oração, saber encontrar um sujeito, saber se aquele verbo é transitivo, direto ou indireto, ou se ele é intransitivo, se ele precisa de um complemento com ou sem preposição, se aquilo que está do lado do verbo não é complemento, e sim adjunto, porque o verbo é intransitivo. Isso na parte de regência você vai estudar, você vai decorar. Bom, a parte de pontuação, primeiro, nós precisamos conhecer as orações coordenadas e subordinadas. Existem regras específicas. Aqui mesmo no meu canal você vai encontrar regras de pontuação para as orações coordenadas e subordinadas. Eu aconselharia que você desse uma olhadinha lá, eu dou uma explicação bem rápida sobre isso. E principalmente os adjuntos adverbiais, né? Esses adjuntos adverbiais, quando estão no final do período, quando estão no interior, né, intercalados, ou quando estão deslocados, tem regra específica de vírgula para eles. Aí é importante você saber achar isso, porque às vezes o examinador coloca um adjunto adverbial lá no final do período, por exemplo, no início, ele pergunta se a vírgula pode ser retirada sem causar prejuízo gramatical. E aí, conhecendo a regra das orações, oração na ordem direta, sujeito, verbo e complemento, e também das orações coordenadas e subordinadas, a pontuação aí você vai dominar aí sem nenhum problema. Concordância nominal verbal eu dividi para vocês aqui, ó. Concordância nominal. Artigos, adjetivos, numerais e pronomes, eles concordam com o substantivo a que se referem. Então o substantivo ele é o cara aí na concordância nominal, é aquele elemento que você deve encontrar. E do outro lado a concordância verbal. Lembrando que os verbos pessoais são aqueles que possuem sujeito, né? E lembrando também que o verbo pessoal ele concorda com o núcleo do sujeito a que se refere. Esse núcleo do sujeito é a principal palavra do sujeito. Então as concordâncias estão aí. Aí lá na gramática, lá na nossa apostila, você vai encontrar algumas regras específicas de concordância, que aí não tem jeito, a gente tem que decorar, né? Por exemplo, regra de concordância quando o sujeito é formado por expressões partitivas, ou por expressões numéricas indicando porcentagem, e assim por diante. Tá? Ali você tem que realmente decorar algumas dessas regras aí. Regência nominal e verbal, você precisa conhecer na regência nominal substantivo, adjetivo, advérbio. Essas palavras dentro de um contexto, elas sempre exigirão uma preposição e o elemento pós-posto vai completar o sentido delas, né? Lá na análise sintática isso se chama complemento nominal. Aqui nós estamos falando de regência nominal. Na regência verbal, os verbos que exigem complemento com ou sem preposição, ou somente os verbos que não exigem complemento, mas exigem uma preposição. Vou citar um exemplo aqui, né? Eu sempre cito na sala. O verbo referir-se, segundo a gramática, ele é transitivo indireto. Quem se refere a. Então ele exige uma preposição a. Mas o verbo chegar, por exemplo, ele não é transitivo indireto, como muita gente imagina, e ainda ele não tem preposição em, como muita gente imagina. O verbo chegar é intransitivo, então ele está nessa parte de baixo aí, ó, somente com preposição. Ele exige uma preposição a no sentido de destino, né? Ou uma preposição de no sentido de procedência ou de meio. Esse verbo chegar, ele não é um verbo que exige complemento, ele exige preposição, é diferente. Cuidado com perguntas assim na CESP, hein? Verbos intransitivos não exigem complemento, eles exigem, às vezes, no caso aí, uma preposição. Um exemplo, esse verbo é chegar, que eu citei aqui para vocês. No edital aparece isso também, ó, significação das palavras. O que é isso aí? É substituição das palavras com o mesmo sentido, são sinônimos. Então é normal o examinador pegar um texto, né? Nesse texto ele destaca uma palavra qualquer ali no interior do texto e pergunta se a substituição daquela palavra por outra mantém o significado. Então aí é leitura, né? Aí não dá para você decorar o dicionário, você tem que realmente ter leitura aqui, ó. E finalmente a parte de redação e correspondências oficiais, que é conforme o manual de redação da Presidência da República. Esse também não se preocupe, que ninguém vai escrever redação nenhuma. Quando se fala em redação de correspondências oficiais, nós estamos falando aqui dos documentos públicos, né? Os expedientes oficiais. Ninguém está falando aqui em fazer uma redação dissertativa, tá? Então não fiquem com medo disso, não. O que nós temos que analisar bem na redação oficial? Principalmente as características. Olha lá, a impessoalidade, né? A linguagem culta, a clareza e a concisão, padronização, o correto uso dos pronomes e o correto uso dos fechos. Essa parte aí é
fundamental você reconhecer, porque as bancas costumam questionar bastante. E fundamentalmente os expedientes oficiais. Vou colocar aqui os principais, né? Características do ofício, saber para que serve, né? O memorando, como é que se escreve um memorando, não que você vai escrever, o examinador vai te dar um texto e vai te perguntar se esse texto pertence a um memorando, se ele pertence ao ofício, né? As pessoas envolvidas no ofício, no memorando, quem são os funcionários, servidores que podem, né, redigir um memorando, ofício. Aviso, o aviso é um documento específico e exclusivamente para determinadas autoridades. Essas palavrinhas você deve guardar, né? Exposição de motivos e exposição de motivos interministerial, que a exposição de motivos para os ministros de Estado, interministerial, como o próprio nome diz, quando você envolve mais de um ministro, né, escrevendo essa exposição de motivos. Então, no caso do aviso e da exposição de motivos, são autoridades específicas. Esses documentos, esses expedientes, são os que foram mais questionados. Agora, lógico, nós temos a ata, temos o requerimento, né? Você tem que tomar cuidado com o que menciona o manual de redação sobre o correio eletrônico, que é o e-mail, né? Ele tem que ter a certificação digital para que o documento transmitido tenha característica de original, né? Tem a característica de originalidade e assim por diante, tá bom? Então, as observações finais aqui. Bom, seguinte, ó. Correção, sentido, significado, ideias e valor semântico. O que é isso? Repare as questões da CESP. Mantenha-se a correção e o significado do período, caso a palavra tal seja substituída pela palavra tal. Observe que você vai encontrar muito isso nas questões da CESP. Manter a correção e o sentido. Se é manter, é porque já está correto, né? Manter a correção, já está correto. Essa palavra aparece bastante, ó. Alterar a correção ou sentido, alterar a correção ou o significado, ou as ideias, ou o valor semântico. E prejudicar. Olha só, manter é deixar do jeito que está. Alterar não precisa nem falar, a gente tem uma mudança. Prejudicar, quando se fala em correção, significa dizer que tem alguma coisa errada de acordo com a norma padrão. E quando se fala em prejudicar o sentido, significa que vai mudar o sentido, ele vai sair de um sentido para outro, né? Essas palavrinhas aí são fundamentais para você guardar. Tá legal, gente? Então é o seguinte, para quem não tem a inscrição no meu canal, faz aí, tá aí embaixo, né? Tá aí o meu canal no YouTube. Faz a inscrição, porque todos os vídeos que eu postar aqui você vai ter acesso, né? Você tem acesso a esses vídeos. A minha intenção aqui é aproximar você da prova, né? É dar aqui rápidas dicas. Aqui demorou um pouquinho, porque eu quis mostrar para vocês aqui o edital de uma forma geral, tá bom? Então, qualquer dúvida, dá um toque aqui no canal, avisa aí, né? Publica alguma coisa aí nas perguntas, né? E dá um like aí, se você gostou, bota um like, né? Não tem problema nenhum. Se não gostou também, dá um negativo e me mostra, né? De repente não gostou por quê, né? Manda uma mensagem para mim. Não gostei por causa disso, você poderia fazer assim, né? Ou sugestões, não tem problema nenhum, tá? O meu objetivo aqui é aproximar você do edital e fazer com que você seja aprovado. Não tem a menor dúvida, não tem cabimento eu gravar esses vídeos aqui, né? Ficar aqui esse tempo todo montando material, gravando, com o objetivo de você errar na prova. Não tem nenhum cabimento aí, nenhuma propositura, tá? Então, o que eu quero é que você seja aprovado. Chega na prova, você vai se virar com o que a gente vai mostrar para vocês durante as aulas, tá bom? E seguinte, hein? Aproveitem o tempo, hein? Há muito tempo, aliás, há muito tempo não, eu nunca vi isso em concurso público. Eu estou há muito tempo no ramo do concurso, eu nunca vi uma banca dar tanto tempo assim para você fazer uma prova, hein? 22 de janeiro saiu o edital, a prova é só na primeira quinzena de maio. Tem bastante tempo para estudar, né? Não pode marcar bobeira. E dicas, façam exercícios, questões de provas. Não estudem só por conteúdo, façam como a gente faz na aula, como eu faço durante as minhas aulas. Eu mostro a questão e a partir da questão a gente faz o conteúdo de acordo com o edital. Legal? Grande abraço para vocês aí, um bom estudo. E eu estou com vocês, né? A gente está junto aqui e eu espero vê-los aprovados e tomando posse nesse concurso da INSS e nos outros que forem prestar também. Abração a todos, aproveitem aí o material. Tchau!